por que eu acabei saindo da assessoria de investimentos e acabei vendo alguns pontos que não fizeram sentido para que eu permanecesse lá. Muito bom dia. Acabei de acordar. Era pra ter acordado um pouquinho mais cedo. Despertador não tocou direito. Agora são 8 da manhã e vamos passar um dia comigo. Eu sempre começo meu dia normalmente mais cedo. Hoje foi uma exceção, mas algo que começa a se tornar um pouco mais rotineiro, que é ficar bem informado, começar meu dia bem informado. Para isso eu utilizo basicamente 3 ferramentas de notícias, tá? Uma delas eu recebo todo dia no meu e-mail. Vocês provavelmente devem conhecer, se não conhecem, recomendo demais. É o The News. A segunda ferramenta é o Valor Invest. E a terceira é o Investing.com. São 3 ferramentas que eu não abro mão, que me auxiliam demais para que eu fique bem informado, né, no meu dia a dia. Vou ler aqui e depois eu volto para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, tá bom? Bom, voltei aqui para registrar minha indignação que eu tô passando aqui, na verdade, com essa declaração do imposto de renda. Cara, eu deixei para a última hora. Não façam isso com a cabeça de vocês para deixar para a última hora. Horrível. Eu, como já investi ano passado, principalmente em alguns ativos de renda variável, tô tendo que ficar catando nota de corretagem de 2024 e 2023, fazer um monte de paranauê de som para encontrar o preço médio, e o site da XP tá dando problema, que eu tô vendo aqui agora, para ficar procurando. Eu tô me estressando com isso. E não recomendo vocês deixarem para a última hora para fazer o imposto de renda de vocês, tá? Hoje de tarde eu vou pra academia, vou registrar e vou botar aqui pra vocês um pouco do meu treino de costas e bíceps que vai ser feito hoje. De noite, estudar um pouco para as cadeiras que eu tenho de economia essa semana e explicar também para vocês como que eu sei de investimentos, como que surgiu também esse lado do Pedro investidor aí. Vou terminar de fazer a declaração aqui, ó, o site da XP abriu de novo, graças a Deus. Abriu aqui, então vou finalizar, que falta pouca coisa aqui. Agora sim. Bora. Esse é o caminho que eu faço todo dia praticamente. Nossa, pisei numa poça d'água. Partiu academia. Chegando em casa, tinha que conversar alguns pontos ali com vocês. Fala melhor por que eu acabei saindo da assessoria de investimentos, que eu já estava trabalhando tem praticamente 3 anos nela. Peguei desde os meus 20 anos até os 23 como assessor de investimentos e acabei vendo alguns pontos que não fizeram sentido para que eu permanecesse lá. E eu vou compartilhar com vocês mais sobre esses pontos que foram super relevantes para que eu tomasse essa decisão, né, de profissão, para seguir outros rumos também. Depois da academia, então, vou deixar vocês mais informados e trocar essa ideia. Hoje o dia não foi tão produtivo, acabei ficando resolvendo as questões do imposto de renda que eu tinha que fazer, e também mexer muito no celular. Cara, isso é uma coisa que eu tô querendo me livrar.
e não consigo, sabe? Então é um ponto que eu gostaria de melhorar, essa questão do parar de mexer muito no celular para fazer outras coisas mais produtivas. Chegando na academia eu já converso melhor com vocês. Voltei. Hoje, como vocês podem ver, já é outro dia. Não é mais aquela segunda-feira que eu gravei o primeiro vídeo. Não consegui finalizar todo ele no mesmo dia. E deixei então para contar melhor, conversar melhor com vocês. Quais foram os motivos que me levaram a sair da minha carreira como assessor de investimentos e também sair da quarta maior operação da XP no Brasil. Não sei se vocês conhecem tão bem assim sobre o mercado financeiro como um todo e o que vocês sabem também sobre a questão de assessorias, questão de atendimento no geral, tá? Mas contextualizando para vocês, deixei algumas coisas anotadas aqui no meu bloco de notas para comentar em alguns tópicos, mas basicamente o mercado financeiro ele é dividido entre bancos e corretoras, tá? Hoje, a maioria das corretoras é quem atendem os clientes quando a gente fala a questão de investimentos, tá? Questão de fazer aplicações, seja em renda fixa, renda variável, a grande maioria está concentrada em corretoras. E eu trabalhava na XP, em um escritório que é considerada hoje a quarta maior e melhor operação de toda a rede da XP, que tem mais de 600 escritórios espalhados pelo país. E lá eu trabalhei durante 2 anos e pouquinho, como assessor de investimentos. Passei por um processo de formação até que eu também consegui crescer na carreira como assessor. Só que, apesar disso, eu resolvi sair nesse mês de abril, finalzinho do mês de abril e entrando agora no início de maio de 2025, porque eu não estava feliz. Não estava feliz com essa profissão que eu estava atuando, tá? É um mercado que precisa ter muita resiliência e não estava fazendo mais sentido para mim trabalhar dentro de uma empresa que também é muito conflituosa, tá? Em que sentido, por exemplo? A grande maioria acaba pensando mais no seu bolso do que fazendo boas aplicações para o cliente, tá? Então, era isso que basicamente eu acabava encontrando no mercado. Eu tentava balancear um bom relacionamento com os meus clientes e também ter uma boa reputação dentro da empresa para que eu não fosse mandado embora logo nos primeiros meses, primeiro ano, porque a empresa tinha suas metas muito ousadas que fazia com que a gente boletasse clientes e às vezes não fazia muito sentido isso, tá? Para quem não está muito acostumado com a linguagem do mercado, boletar significa a gente fazer alguma aplicação para os nossos clientes. Cada aplicação dessas, dependendo do produto, dependendo do tipo de renda fixa, dependendo da estrutura de ação, por exemplo, ela tem uma remuneração maior ou menor para a gente, tá? E é assim que funciona no mercado como um todo. Eu tinha o lado da empresa, que eu tinha que trazer receita para a minha empresa,
tá? Para a empresa que eu trabalhava. E também tinha que fazer bons investimentos para os meus clientes. Cansei desse conflito de interesse que tem no mercado, porque a gente está passando por um momento, até abril pelo menos, um momento de muita incerteza no mercado internacional e aqui no Brasil também. Gostaram da minha xícara? Bem legal, né? Mas assim, eu ficava o tempo inteiro buscando remediar esse conflito e não estava fazendo bem para minha cabeça isso. Eu estava indo trabalhar nos últimos dias, posso até falar que eu acho que nos últimos meses estava indo trabalhar de uma forma automática. Cara, cansei de ver assessor de investimentos fazendo aplicação de longuíssimo prazo para pessoas que precisavam, que tinham necessidades no curto e médio prazo. Isso ia contra total o que a gente tinha estudado para se tornar assessor e também o que a gente ia estudando ao longo da nossa trajetória. Óbvio, galera, nem todo mundo no mercado de assessoria de investimentos não presta. Tem muita gente boa, trabalhei com profissionais, cara, incríveis mesmo. Então, acho que foi essa junção desses fatores, né? Principalmente pesando nesse lado do conflito de interesse, que já não estava fazendo sentido nenhum para mim, porque eu queria prestar um bom serviço para o meu cliente, pensando em manter um relacionamento de longo prazo. Cara, o cenário econômico estava horrível, a gente aqui no Brasil não está passando por um cenário muito favorável, o cenário internacional também não tem ajudado muito aqui o Brasil. Agora até deu uma tranquilizada, porque a gente estava muito à mercê de decisões e falas do Trump, né? Isso são coisas que tornam o mercado muito mais volátil do que ele geralmente estava. Início de abril a gente estava com uma fala muito mais em um tom de recessão nos Estados Unidos, o que acabou trazendo uma retirada muito grande de dólares aqui do Brasil. Nosso câmbio disparou, depois voltou a cair, agora deu uma tranquilizada. Nossa bolsa performou muito mal no mês de abril e voltou a performar bem no final do mês de abril. O mês de abril foi uma loucura no geral, como nas bolsas, mundo afora. Aqui no Brasil também não foi diferente, tá? Mas espero ter conseguido também mostrar para vocês como que funciona um pouco desse mercado de assessoria. Então seria basicamente isso. A tendência é a gente continuar com pelo menos um vídeo por semana, para que a gente consiga crescer cada vez mais rápido esse canal e consiga ajudar mais gente possível e mostrar realmente a realidade. Obrigado por assistirem. Vamos para cima. Valeu, galera. Abraço.